Fala pessoal, estamos voltando aqui com o nosso quadro Ponto Ideal no canal do YouTube Conversa Coach. Hoje conversando com um especialista em comunicação, meu amigo Ítalo Mota. Tudo bem, Ítalo? Oi, Alencar, olha, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessa experiência, dessa vivência que a gente está enfrentando aí num período tão delicado, mas tenho certeza que vai ser um bate-papo bem construtivo e a gente está aqui para somar, principalmente nesse espaço que tem tido, né, uma repercussão tão grande, Conversa Coach, hoje que é um grande sucesso e a cada dia busca essa inovação e é um prazer muito grande estar aqui com você. A gente fica muito feliz, cara. E sempre ao lado do meu amigo, consultor empresarial, Reno Tavares. Fala, Reno, tudo bem? Fala, Alencar, tudo bem? É um prazer estar aqui, mais uma vez, contribuindo aqui com a entrevista. Muito obrigado, Ítalo, é um prazer também. Vamos bater um papo legal aqui sobre comunicação hoje. É isso aí, pessoal. E o nosso objetivo sempre é trazer conteúdos relevantes para contribuir com o teu crescimento, para que a gente evolua enquanto pessoas, enquanto profissionais melhor, né? E o tema hoje para o nosso bate-papo vai ser comunicação em tempos de pandemia. Esse é o nosso Conversa Coach no YouTube. Segue a gente, vamos lá. Vamos lá, Ítalo. Então, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como está a sua rotina hoje, depois da pandemia, o que é que mudou em relação a antes. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está ela hoje. Reno, acredito que quando a gente fala de rotina, houve uma mudança significativa, acredito que para todos os profissionais, né? Muitos que foram surpreendidos com essa situação que a gente pode afirmar que é histórica, né? Que vai, sem sombra de dúvidas, ficar marcado e onde a gente teve que, na verdade, se reinventar, buscar se adaptar para conseguir passar por essa fase tão delicada. No meu caso, enquanto jornalista, que tem uma rotina que é muito intensa, eu tive que buscar uma reinvenção, né? Atualmente eu trabalho na TV O Dia, que é a emissora afiliada à Rede TV no Piauí, onde a gente tem uma rotina semanal de gravações, de reuniões de pauta, e a gente teve que buscar essa reinvenção. Atividades que foram suspensas por conta da pandemia, e essa reinvenção eu busquei dentro de casa, através das redes sociais, que acredito que hoje é um grande advento, que essa reinvenção das redes sociais é um momento que acredito que aconteceria posteriormente, mas que teve que ser antecipado, não sei se forçado, mas para que as pessoas conseguissem dar a sua parte, contribuir com a sua parte, independente do trabalho que elas desenvolvam. Eu, como jornalista, buscando através de entrevistas, levar pautas, assuntos que sejam pertinentes ao momento, que visem a melhoria da saúde mental, a informação, o conteúdo jornalístico, claro, mas com a segurança de você estar fazendo isso em casa. É onde entra essa importância das atividades home office, e para o jornalismo não é diferente, né? Então, tal que hoje os maiores veículos de comunicação, não só do Brasil, mas do mundo, têm buscado levar os profissionais a trabalharem dessa forma, né? Com uma redução bem significativa de profissionais dentro das empresas e a maior parte trabalhando em home office. Então, digo para você que mudou minha rotina completamente, mas em contrapartida, eu consegui buscar também outras saídas através dessas reinvenções que eu garanto que a vida da gente, a partir de agora, vai ser outra, mas que a gente também tem frutos colhidos para levar daqui para diante. Cara, uma coisa muito interessante do que você está falando sobre o trabalho do home office, o trabalho das redes sociais, é que o jornalismo ele se reinventou, concorda, Ítalo? A comunicação num todo, ela tem outras frentes agora. Então, a força que o Ítalo tem na TV aberta é medida também pela força que ele tem, ou pelo menos é impulsionada com a força que ele tem nas redes sociais. Eu acompanho o Ítalo no Instagram. O Instagram do Ítalo é muito bom, ele traz sempre mensagens positivas lá para o pessoal que acompanha ele. Ele tem muitos seguidores. Então, acaba sendo um braço de comunicação a mais, que, na verdade, hoje tudo está se completando, né? Ítalo, para trazer de forma didática para quem está acompanhando a gente aqui, eu queria que você explicasse para a gente como é que você montava a sua rotina antes da pandemia, qual era exatamente ali, como começava a segunda-feira, a terça, como começava o dia, como esse dia terminava, e como que você faz isso hoje com a rede social? Até importante, antes de falar disso, já que você tocou no assunto que eu acho super pertinente, essa questão
dos avanços, até das mutações que a comunicação tem sofrido ao longo dos anos, né, desde adventos que existiam há 50, 60, 70 anos atrás, e esse avanço até chegar a esse mundo da tecnologia, que hoje a informação na palma da mão, de uma forma mais precisa, de uma forma mais objetiva, sem que você tenha que esperar, né, por 1, 2, 3 dias para receber uma notícia. A minha rotina dentro da emissora, ela era bem intensa, e eu atualmente faço um programa de entretenimento, uma revista eletrônica, onde a gente aborda desde arte, cultura, saúde, política, viagens, ou seja, a gente vai de A a Z, mas mostrando sempre um conteúdo de forma positiva para o telespectador. Então, todas as segundas-feiras, a gente sempre teve o costume de realizar as reuniões de pauta para selecionar os assuntos que seriam abordados dentro de cada programa, né? A gente busca sempre ficar antenado naquilo que está em alta, no determinado assunto, seja na ciência, seja na política, seja nas artes, na cultura, né? Enfim, no empreendedorismo, que é um dos pontos que a gente tem batido muito nessa tecla, até porque hoje eu acredito que essa reinvenção também tem trazido como consequência um desenvolvimento maior do empreendedorismo por parte das pessoas em diversos segmentos, e a gente tem procurado isso. Então, essas reuniões de pauta sempre aconteciam semanalmente, todas as segundas-feiras, e esporadicamente também nas sextas-feiras, quando a gente tinha algum assunto que a gente considerasse importante ser abordado. Feita essa seleção que acontece entre, no caso, eu, enquanto apresentador e editor-chefe do programa, um produtor também do programa, e o nosso repórter cinematográfico também participava, e a direção de jornalismo. E daí a gente selecionava essas pautas e partia para o campo das gravações. Essas gravações sempre aconteciam entre terça e quinta-feira, as pautas, digamos que atemporais, né? E se tivesse alguma pauta que fosse de extrema necessidade no final de semana, também a gente fazia essa cobertura. Mas a nossa rotina, geralmente, ela, como é mais atemporal, a gente sempre utiliza esse espaço entre segunda e sexta-feira. Segunda e sexta para as reuniões de pauta, terça, quarta e quinta para as gravações de externa, e a quinta-feira sendo feita a gravação no estúdio. Então, assim, sempre foi um tempo muito dividido, que a gente teve que, por conta disso, buscar essa reinvenção e trazer também esses conteúdos para as redes sociais. O programa vai pro ar às quinta-feiras, concorda? Toda quinta-feira, às 8h30 da noite, o reprise acontece todos os domingos a partir das 10 horas da manhã. Legal, você sempre replica na rede social lá o conteúdo, né? Mesmo ter acompanhado, eu assisto sempre, o programa é muito bom. E é importante, né, Alencar, a gente disponibilizar esse conteúdo, porque, como a gente falava anteriormente, os veículos de comunicação, a comunicação em si, ela tem sofrido algumas mutações, algumas alterações. E esses avanços a gente precisa acompanhá-los também, né? Desde o advento do escrito, do impresso, hoje a gente sabe que o impresso ainda existe, mas não tem o poder que tem hoje uma rede social, pela velocidade da notícia, né? Pela velocidade da informação, e a gente tem que se adaptar à nossa realidade. Hoje eu procuro trazer o conteúdo que a gente exibe dentro da televisão aberta para as redes sociais, porque é um canal a mais para as pessoas buscarem esse acesso, esse contato ao que a gente divulga lá. Ítalo, como você mesmo falou, hoje a comunicação está mais rápida, está mais dinâmica, hoje o acesso à informação é bem mais fácil, a quantidade de informação que é colocada nas redes sociais hoje é muito grande. Como é que você lida com essa rotina hoje, já que seu trabalho também faz parte, você acompanhar tudo que está acontecendo, né? Não só aqui localmente, mas no mundo. Que tipo de ferramenta você usa na sua rotina para conseguir acompanhar isso? Que tipo de ferramenta você usa para gerenciar a sua rotina, gerenciar a sua agenda? Fala um pouquinho para a gente. Reno, assim como a notícia ela tem se tornado cada vez mais rápida, esse consumo por parte das pessoas também tem tido um crescimento muito grande. Então, as pessoas hoje, elas buscam de uma forma mais intensa esse acesso à notícia, principalmente a uma notícia de primeira mão. Então, sem sombra de dúvidas, é a informação, é a gente sempre buscar se atualizar, não só com portais, a gente pode dizer assim, portais locais, mas sempre eu busco esse acesso a alguns portais nacionais e até mesmo internacionais, para a gente sempre buscar, estar antenados. Agora, no caso enquanto jornalista, a gente tem uma facilidade que são as fontes de informação. Então, as notícias elas acabam chegando de uma forma mais imediata para o comunicador, para o jornalista, do que para uma pessoa ainda que não faz parte do meio da comunicação. E daí a gente vai trabalhar essa notícia para que ela
para que ela não chegue, como a gente pode até destacar mais adiante, para que ela não seja uma fake news, né? Uma notícia ela precisa ser apurada antes de ser repassada e é uma responsabilidade muito grande por parte do comunicador, como ele lida com a notícia, né? Como ele vai receber a notícia, como ele vai repassar uma notícia. E hoje, infelizmente, a gente sabe que em meio a essa velocidade acelerada da informação, da divulgação de informações, as pessoas acabam recebendo notícias e repassando de uma forma irresponsável e acabam cometendo o que a gente conhece aí, todo mundo, já como as fake news. E isso tem uma repercussão muito grande. Então, você lidar com a notícia, você lidar com a informação, é preciso responsabilidade. É o que eu sempre falo, responsabilidade com informação, porque você precisa medir consequências. Às vezes, a forma como você repassa uma notícia sem checar essa informação, você pode ter consequências drásticas, seja para uma pessoa, seja para uma empresa, seja para uma determinada situação. E eu tenho certeza que hoje todo mundo conhece alguém que sofreu um problema por conta de uma notícia divulgada de uma forma irresponsável. Então, o papel do comunicador, o papel do jornalista, hoje, é exatamente filtrar e levar a notícia com credibilidade, que é o que vai diferenciar ainda de uma notícia repassada por uma pessoa que recebe numa rede social de qualquer forma e uma notícia repassada por um veículo de comunicação com toda a apuração dos fatos, desde que seja um veículo de comunicação que você tem uma credibilidade, que você sabe que é um veículo de comunicação que busca imparcialidade na divulgação das informações, sem sombra de dúvidas, a gente consegue ter um retorno bem positivo. Infelizmente, Alencar, a internet hoje, ela se tornou, eu não digo que uma terra sem dono, mas é uma terra de acessibilidade fácil. Então, como as pessoas têm essa facilidade, tanto no acesso, quanto até mesmo na criação de um determinado conteúdo, onde não existe um filtro, até mesmo um controle, uma fiscalização quando você vai criar uma determinada página, um perfil, isso dá margem para que venham a surgir o que a gente chama de robôs ou pessoas que, de forma intencionalmente negativa, elas criam para atacar ou para criar um conteúdo que não vai trazer um enriquecimento ou uma contribuição. E a grande pena é que tem quem multiplique isso, né? Porque, infelizmente, né, a gente sabe que... eu queria deixar a dica aqui que repliquem conteúdos relevantes, conteúdos que contribuam com o seu crescimento, com o seu desenvolvimento, tá? Aquelas notícias ruins, aquelas notícias que não são verdadeiras, aquilo ali a gente às vezes até recebe sem querer, né, Ítalo? Até chega no celular, chega lá no canal de audiência que a gente assiste sem querer, mas também ter a capacidade de filtrar aquilo que nos interessa e tirar proveito daquilo que realmente vá crescer com a minha opinião, ou vá pelo menos me colocar numa base de formação de opinião consistente, não vá me levar para ter pensamentos ruins, ou não vá me levar para tomar partido de algumas coisas que não valem a pena, né? Então, a gente também tem que ter a capacidade de discernimento, saber filtrar o que vale a pena ou não, beleza? É preciso ter responsabilidade quando se lida com o advento da própria tecnologia das redes sociais. Hoje, felizmente, a gente pode afirmar que já existem, no caso, controles centrais de combate aos crimes virtuais, que hoje as pessoas podem ser punidas. Então, quem acredita que pegando um telefone, replicando uma notícia falsa ou criando uma notícia que não vai ter um conteúdo positivo, que ela vai ficar impune, engana-se. Eu já conheço diversos casos, situações que as pessoas foram penalizadas por isso. Então, essa responsabilidade, não acredite que porque a gente tem um aparelho de celular na mão e você vai repassar uma notícia, criar uma informação, manipular uma informação, você não vai ter uma punição, do engano. Então, é preciso ter essa responsabilidade. Exatamente. Tá? E existe, aqui mesmo em Teresina, existe a Delegacia de Crimes Virtuais, que existe essa fiscalização, ela atua de uma forma bem consistente e tem tido resultados positivos. Ítalo, trazendo... eu conheço a tua carreira já há algum tempo, né? A gente tem a oportunidade de trocar uma ideia, de bater um papo sempre como amigos próximos. Fico feliz por isso. E eu queria que você, para as pessoas que estão assistindo aqui a gente, para as pessoas que te conhecem, que talvez não saibam assim, um parâmetro sobre o Ítalo como pessoa, eu gostaria que você me falasse um pouco agora sobre como era o Ítalo antes, e você pode falar da construção do início da sua carreira, como está o Ítalo hoje, em que pé está emocionalmente, profissionalmente, e como o Ítalo se vê daqui a 5 anos.
Alencar, eu acredito que amadurecimento seria a palavra mais indicada para essa situação. Eu sempre fui muito apaixonado por comunicação, uma carreira, um trabalho que desde muito jovem eu sempre sonhei em trilhar e eu busquei seguir a carreira e nunca deixei de desistir dessa vontade, desse grande sonho. Até costumo brincar, já me fizeram essa pergunta, uma pergunta anteriormente de situações que me levaram a buscar carreira, e eu sempre lembro que com 6, 7, 8 anos de idade eu brincava na minha casa de apresentar programa de TV, eu criava um microfone, imaginava uma caixa, um estúdio e criava o meu próprio conteúdo, né? E essas situações foram acontecendo também ao longo dos anos, e na minha adolescência também aconteceu uma outra situação muito interessante, que eu criei um projeto de um programa infantil. Eu escrevi esse projeto à mão. O programa chamava Master Show Team, e eu escrevi o objetivo do projeto, isso com 12 anos. Escrevi o objetivo do projeto, como é que eu queria fazer, qual era o público que eu queria atingir, e eu coloquei no envelope esse projeto, levei para a TV Meu Norte, na época era o doutor Ademar Bastos, que é um advogado, e era o diretor-geral da emissora, e eu cheguei na recepção, eu digo, eu quero conversar com o doutor Ademar Bastos. E ele me recebeu, quando viu que era uma criança, ele me recebeu, abriu a porta, eu entrei na sala, ele disse, o que você deseja? Eu disse, eu desejo apresentar um programa, eu já estou com o projeto todo pronto. E aquilo, ele ficou espantado, acredito que também admirado pelo fato da própria situação, leu o meu projeto, acredito que ele leu com outros olhos, né, com os olhos também de quem precisava agir como uma pessoa profissional e dizer que eu deveria lutar pelo sonho que eu sempre tive. E a partir dali ele disse, olha, se você tem esse sonho, você tem que fazer comunicação e tal, enfim. E eu ingressei no curso, sou formado da primeira turma de jornalismo, comunicação social, em jornalismo, na verdade, e habilitações e relações públicas pela Estácio Teresina, e consegui conquistar esse sonho, só que eu comecei a trabalhar muito jovem, com 18 anos, já no primeiro período do curso de comunicação, eu já comecei a trabalhar na TV Antena 10, na produção, e segui todos os patamares. Né? Comecei na produção, da produção fui para reportagem, tive diversas experiências à frente de programas de entretenimento, que foi a primeira oportunidade que eu tive, com um programa que chamava Entrevistas, né? Que a gente sempre mostrava também, era algo que tinha um objetivo, um intuito mais social, e fui também para a experiência mais jornalística, apresentei 2 bancadas, uma chamava Antena News, que eu fiz durante um tempo com a jornalista Simone Castro, aqui de Teresina, e fiz também um outro que era o Fala Piauí, que era uma versão do Fala Brasil da Rede Record. Né? Aí, ao longo desse tempo, fiz um programa que chamava Líder Piauí, que é um programa que sempre contou histórias de vida, pessoas que sempre serviram como líderes, grandes exemplos de liderança no que fazem, em diversos segmentos. E aí, a minha visão começou a ampliar, tive a oportunidade de prestar assessorias de imprensa para diversos órgãos, para a Câmara de Vereadores de Teresina, eu fui assessor de imprensa também da Unimed Teresina durante 1 ano e meio, foi quando eu recebi o convite para retornar para o vídeo, para a afiliada Rede TV, que pertencia ao Grupo Dia, onde eu tive a oportunidade de trabalhar também em outros anos com eles. E aí tive a oportunidade de começar com o programa Melhor de Tudo, que hoje também é um grande projeto, que tem uma aposta também muito grande. Então, ao longo desses anos, eu busquei esse amadurecimento, eu observava as situações, né? A gente sempre precisa buscar criar uma certa malícia profissional, não para você, mas para você buscar essa defesa e buscar esse crescimento profissional. E daqui a 5 anos eu me vejo uma pessoa procurando estar dentro do advento que a gente está vendo da tecnologia. Eu acredito que a gente precisa se ver dentro dele, a gente precisa acompanhar essa evolução. E se a gente não buscar essa evolução dentro desses adventos, a gente vai acabar ficando para trás. Né? Então, daqui a 5 anos eu me vejo, eu digo que num futuro tecnológico da comunicação, onde eu acredito que a velocidade vai ser ainda maior, e eu acredito que a tendência é essa, os veículos de comunicação que até hoje existem, mas que já perderam um certo espaço para o advento da tecnologia, que, claro, ainda levarão tempo para sair de cena, mas eu me vejo, sim, mais maduro, mais preparado para lidar com a notícia e para acompanhar esses avanços tecnológicos. Legal. Então você se vê daqui a 5 anos como um cara digital, não é isso? Sem sombra de dúvidas. Ítalo, eu quero te agradecer muito por essa entrevista, pela oportunidade desse bate-papo. Para encerrar, eu queria deixar uma frase inspiracional que é um provérbio chinês que diz mais ou menos assim,
que quando dois homens se encontram no meio do caminho e eles trocam pães, cada um vai com pães diferentes para casa. Eles levam pães diferentes. Mas quando dois homens se encontram no meio do caminho e eles trocam ideias, né, essas ideias se replicam, se multiplicam e esses homens vão mais sábios para casa, mais preparados. E essa a essência da comunicação. Eu acredito que essa é um ponto-chave da comunicação, fazer com que a gente que a gente possa replicar coisas boas, que a gente possa compartilhar do bem viver, que a gente possa sempre pensar no nosso lado positivo de fazer as coisas acontecerem, que tenha certeza que dá certo. A mesma energia que se gasta com negativo é a mesma energia que se gasta com positivo, então a gente prefere pensar positivo sempre. Meu forte abraço, até mais. Excelente, foi muito bom bater esse papo com você. Eu vou deixar que o Reno faça aí as considerações finais também. Muito obrigado, Ítalo. Eu acredito que esse papo foi muito enriquecedor para a gente sobre comunicação, sobre segurança da informação, sobre validar a informação que você recebe. Eu acho que essa parceria aqui é só o começo de várias entrevistas que a gente pode fazer. Eu acredito que você pode trazer ainda mais conteúdo para a gente. Conte com a gente também no que precisar. Eu acho que tudo que a gente faz aqui, que o mínimo de coisa que a gente passa, mesmo que uma entrevista de 30 minutos, mas o mínimo de conteúdo que a gente leva já é relevante para muita gente que está começando agora. Eu acredito que não só na parte de comunicação, não só na parte de jornalismo, mas em todas as áreas, que tudo, independente da sua profissão, você tem que saber se comunicar bem, e eu acho que esse conteúdo foi muito relevante para várias pessoas. Eu quero aproveitar para agradecer o convite, Reno Alencar, por estar aqui com vocês para compartilhar um pouco desses conhecimentos. E até antes de encerrar, eu quero aproveitar principalmente para essas pessoas, já que a gente está falando de comunicação, que é preciso, antes de tudo, que as pessoas busquem melhorar a sua saúde mental, principalmente também através da informação. Busque conteúdos que te melhorem a saúde da mente, né? Filtre os veículos de comunicação que levam a notícia de uma forma mais para o negativismo, porque como o Alencar falou, o positivo tem a mesma intensidade do negativo. Então, vamos focar naquela notícia que agrega, vamos focar naquela notícia que traz um equilíbrio, que traz uma paz, que melhora a nossa saúde mental. Porque se a gente absorve um conteúdo levando só para o lado negativo, tanto a nossa espiritualidade enfraquece, quanto a nossa saúde mental também sofre com isso, e a gente acaba também adoecendo, porque o sistema imunológico ele reage de uma forma também relevante para o que a gente está buscando para o nosso corpo e para a nossa saúde. E eu queria aproveitar para agradecer a oportunidade de estar com vocês, dizer que é um prazer muito grande, e estou à disposição sempre que quiserem buscar conteúdo aqui para a gente compartilhar, e compartilhar também do carinho e admiração que sempre tenho por vocês. Alencar, que já tenho tido a oportunidade também de levar no programa, que é um grande profissional, que tem contribuído aí de uma forma muito positiva para as pessoas, levando conhecimento. E eu estou aqui às ordens também para a gente somar e levar essa oportunidade para as pessoas, para os nossos seguidores e internautas que acompanham esse trabalho. Muito obrigado, viu, gente? Valeu. Então, esse foi o nosso quadro Ponto Ideal com o jornalista Ítalo Mota. Aproveite, assista com carinho, com calma, replique e compartilhe de coisas boas, cuide do seu mindset, continue em evolução sempre. Valeu!